Repetir não é crescer. Repetição não é crescimento. Repetição não é evolução. Nessa aula hoje quero abordar com você e caminhar com você para que você possa compreender a diferença entre honrar o que aconteceu fazendo algo de bom com a nossa vida e honrar o que aconteceu repetindo. Repetir não é honrar. Muitas vezes o nosso amor cego, o nosso amor infantil, o nosso amor às últimas consequências, nos coloca no movimento de repetir algo que aconteceu no nosso sistema familiar, às vezes de forma totalmente inconsciente, é verdade. E quanto mais nós vamos trazendo isso à luz e quanto mais nós vamos nos tornando conscientes, é muito importante que nós tenhamos a clareza de que repetir não é amar, repetir não é honrar. Muitas vezes esse é um comportamento quase instintivo, primitivo. O nosso cérebro ele tende a repetir algo que já aconteceu do que se lançar a algo novo. Nós vamos sempre, a nossa cultura, nosso aprendizado foi sendo criado a partir desses movimentos que nós repetimos, então automatizamos. E talvez eu quero ilustrar isso contando uma história de Bert Hellinger, que deixa bem claro o que acontece conosco. Que mecanismo é esse? E como é importante nós conhecermos a nossa história para então não ser necessário repeti-la. Quanto mais nós olhamos para aquilo que está sendo difícil para nós, quanto mais nós conseguimos nos avaliar naquilo que nós fazemos e que parece que não faz sentido, ou naqueles momentos em que nós deixamos muito claro que nós estamos nos dirigindo até o ponto A que vai para essa direção. Então eu saio para a viagem, para o A, mas de repente algo acontece e quando eu fui para B, uma direção totalmente oposta ao que eu queria. O que há em nós que produz esses movimentos? E então eu quero ilustrar isso com uma história. É uma história que está nesse livro, não sei se vocês têm, é um livro bem profundo do Bert, ele traz histórias, traz também conceitos. Para quem quer aprofundar, acho que sim, vale a pena, é uma boa aquisição. Ele conta a história de um urso. O nome da história é O Embotamento. Ela está na página 79 do livro, no Centro Sentimos Leveza. E é uma história de um urso que ficou muito tempo num circo. Ele era um urso polar, ele era utilizado nos espetáculos circenses. E enquanto ele não estava se apresentando, ele era mantido numa jaula. E essa jaula era uma jaula pequena, onde ele podia dar 2 passos para frente, 2 passos para trás. Era mais ou menos esse o tamanho que ele tinha para se movimentar. E chegou um determinado tempo, esse urso já não era mais tão utilizado assim para as apresentações. Então a companhia circense olhou para ele e decidiu que finalmente era o momento de deixar esse urso livre para que ele pudesse ter uma vida diferente. Ele já tinha feito tantas crianças encantadas com as apresentações, com aquilo que ele fazia, já era o momento de ele ter uma vida diferente. Então a companhia deixa o urso, procura um lugar e ela deixa esse urso num zoológico, encontra um zoológico que tinha um espaço muito amplo, montanhas nevadas. Ele era um urso polar e os ursos polares, vocês sabem, eles gostam da neve. Então era um parque muito bonito, tinha vários outros animais, alimento abundante e esse urso foi deixado lá nesse parque.
E as pessoas que cuidavam dele observaram que no início ele ficou assim um pouco, ou estranhou, ficou um pouco receoso. Ele dava 2 passos para frente, 2 passos para trás. Mas era o primeiro dia, ele tinha acabado de chegar, ele estava conhecendo aquele ambiente. Então, no segundo dia, novamente eles acompanharam o urso, 2 passos para frente, 2 passos para trás. No terceiro dia, 2 passos para frente, 2 passos para trás. Então eles disseram, calma, ele ainda está reconhecendo esse ambiente. Então no quinto dia, 2 passos para frente, 2 passos para trás. E no 10º dia, 2 passos para frente e 2 passos para trás. No 30º dia, 2 passos para frente e 2 passos para trás. E no 100º dia, 2 passos para frente e 2 passos para trás. E no 1000º dia, e no 1001º, e no 1002º, e no 1003º, 2 passos para frente, 2 passos para trás. As pessoas que cuidavam dele ficavam a cada dia mais intrigadas. O que pode estar acontecendo? Até que alguém vai até o urso e pergunta: o que acontece com você? Você tem esse espaço imenso. Você tem os ambientes nevados. Você é um urso polar. E você se mantém aqui nesse espaço, dando 2 passos para frente, 2 passos para trás, há mais de 1000 dias. E o urso então respondeu: eu fiquei muito tempo preso num carro estreito, onde eu só podia dar 2 passos para frente e 2 passos para trás. Qual a imagem? Feche os seus olhos. Respira. Qual a imagem se sobressai para você? Qual trecho dessa história sobressai para você? Em que área da sua vida aquilo que já passou há muito tempo, você continua dando 2 passos para frente, 2 passos para trás? Em que área da sua vida você tem um espaço amplo, montanhas nevadas, coisas que você aprecia, e elas estão lá. E você não entra em movimento para explorá-las, conhecê-las, desfrutá-las. Então essa é a tarefa dessa aula. Você vai fazer uma lista de todas aquelas situações, de todos aqueles acontecimentos, de tudo aquilo onde você ainda fica nos 2 passos para frente, 2 passos para trás e que já tenham passado. E você vai olhar para cada um deles e vai se despedir. Obrigada. Isso foi muito importante, mas isso já passou. Para alguns, talvez, obrigada. Isso doeu muito, me trouxe muito sofrimento, mas eu aprendi. Essa lista pode ter pessoas, situações, acontecimentos, amores, condutas próprias. E para cada uma delas, você vai sentir, você vai perceber qual o movimento de gratidão. Agora eu deixo você ir. Agora eu deixo você em paz. Agora eu tomo aquilo que é meu e deixo com você a sua responsabilidade. Para cada uma dessas situações, pessoas, experiências vividas onde você ainda se sente preso.
E depois que você fez toda essa despedida, você pode olhar para essa lista. E simbolicamente você pode dar um destino para que ela se transforme em outra coisa. Quase tudo no universo é feito de carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, potássio e minerais. Tudo se transforma. Você pode enterrar no seu jardim, você rasga em terra como um ato simbólico. Eu deixo isso aonde pertence. Você pode queimar e colocar como um adubo numa planta. Você pode jogar ao mar, com aquela postura de quem finalmente se despede de algo que já passou. E depois você vai para a sua lista do seu qual é o parque inexplorado que está à sua disposição e você não tem usufruído. Quais são as maravilhas que estão à sua disposição e que você não tem explorado? E aqui nessa lista podem existir pessoas, momentos, hobbies, gostos, talentos. Às vezes eu amo contar uma história para o meu filho antes de ele dormir, mas eu tenho me esquecido disso. Para alguns, eu amo as leituras no final de semana, mas eu tenho deixado isso para trás. Para outros, eu adoro caminhar de pé descalço. Para outros, eu adoro escrever poesias. Para outros, eu preciso fazer as contas da minha empresa de uma forma responsável, eu preciso ampliar o meu olhar. Para outros, eu preciso colocar em ordem o meu imposto de renda. Para outros, eu preciso colocar em ordem as minhas dívidas. Para outros, eu preciso ampliar o meu trabalho, eu preciso atender as pessoas que estão me esperando e tantas possibilidades que existem nesse parque imenso. E você se coloca em movimento. Para cada uma dessas identificações, estabeleça pelo menos uma ação. Com um prazo real, pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, pode ser uma semana, depende de cada uma dessas coisas que você tem que executar. Perceba quantas vezes você fica embotado em algo que já passou, enquanto tudo que está disponível para você fica abandonado. Faz sentido isso para você? Faça essa tarefa. Lembrem que eu falo sempre, a Letícia fala sempre, 50% do trabalho é do professor que está aqui acompanhando você, é do mentor, é do consultor. O outro 50% depende de você. Agora é hora de colocar a mão na massa, de olhar para você com seriedade, com 100% de responsabilidade para tudo aquilo que depende de você. É aí que começa a sua transformação. E coloca isso em ação. Não é só trazer para a consciência, você precisa estabelecer um plano no seu ritmo, no seu tempo, um pouco a cada dia, um pouco a cada semana, um pouco a cada ano. Nós temos uma tendência, quando a gente decide fazer uma mudança, nós temos a tendência a colocar coisas demais num curto espaço de tempo e coisas de menos num longo espaço de tempo. Dizendo de uma outra maneira para ficar mais claro, nós temos a tendência a maximizar o que nós conseguimos fazer em uma semana e minimizar o que nós poderíamos fazer em 1 ano, 2 anos ou 3. A vida é uma jornada, não é uma corrida de 100 metros. Você não precisa sair agora, essa semana, desesperado, mudando tudo, porque isso é demais. Nosso corpo não dá conta. Nosso corpo dá conta de processos, de jornadas. Então, para algumas coisas que você viu aqui, você talvez tenha percebido, nossa, isso vai demorar 5 anos. Eu vou construir uma empresa nova, isso vai demorar 5 anos. 5 anos. Então, o que eu vou fazer no 4º ano, no 3º, no 2º, no 1º ano, 6 meses e agora? E você distribui isso num plano real, num plano concreto. Algumas coisas você vai olhar e acho que isso em 1 ano eu consigo fazer. Então, você vai estabelecendo um mapa, você vai criando uma trajetória, uma jornada, uma linha da vida.
Se você entra num movimento saudável hoje de pequenas mudanças, daqui a 5 anos você vai se impressionar com a pessoa que você se tornou. Assim como se você permanece aqui, embotado, 2 passos para frente, 2 passos para trás. Daqui a 5 anos você estará muito próximo disso. A decisão sempre é sua. E eu respeito a sua decisão. Faça a sua escolha. Me conta aqui, vocês sabem que eu sou uma professora que precisa de feedback. Me conta como foi o exercício. Me conta o que você alcançou de compreensão. É muito importante que eu possa também conhecer como está sendo o seu desenvolvimento. Um beijo, um abraço no coração, bom trabalho. Tenha foco, tenha dedicação, tenha determinação. Com certeza, se você está vendo essa aula, você já me viu, ou a mim, ou a Letícia, nas aulas anteriores, falando sobre fazer com o amor de mãe e fazer com o foco e o sentido estreito, a determinação do pai. Se você tem o pai e a mãe no coração, você vai realizar esse plano e você vai sair desse embotamento. Eu tenho certeza absoluta. Você precisa tomar essa decisão, tomar a vida nas suas mãos e dizer para eles, vai valer a pena. Vou fazer algo de bom, algo de muito bom com a minha vida. Um beijo e a gente se vê na próxima aula.